Vamos aplaudir a Ele então, bem forte. Amém, meus irmãos? Você acredita que Deus vai realizar os seus sonhos? Por isso que nós estamos aqui. Amém? Senta, por favor, sejam bem-vindos. Que bom que estamos na presença de Deus. Chegamos à última segunda-feira desse mês e a última segunda-feira desse propósito que nós estamos fazendo de portas abertas. Amém, gente? Nós entregamos para você um impresso como esse, falando de fidelidade. Pegamos aqui o versículo que justamente trata sobre o dízimo, né? Que é o Malaquias 3:10. Mas eu não quero tratar com você de Malaquias 3:10 hoje, não. Queria abrir a Bíblia com você no livro de Salmos. Depois a gente vai para a Nova Aliança também. Mas vamos para o livro de Salmos, no capítulo 85. Porque a fidelidade, ela é a porta do sucesso. Não existe uma pessoa que diz assim: ela teve um sucesso concreto do início ao final da sua trajetória, se ela não foi fiel. Tem muita gente que alcançou alguma coisa usando às vezes de infidelidade, mas já ouviu aquele ditado: um dia a casa cai, e cai mesmo. A pessoa não consegue sustentar. Está escrito na palavra que aquele que usa de engano não ficará firme. Ele não vai ficar firme. As coisas para ele pode chegar, mas na mesma proporção que chega, ela vai embora. A palavra de Deus também, ela diz que tinha alguns que recebiam os seus salários lá, mas recebiam como que num saquetel furado, que eles recebiam e rapidinho aquilo ia embora. Aquilo saía do domínio deles. Eles não tinham a autonomia de usufruir daquilo que eles receberam. E nós precisamos entender dentro da palavra que essa fidelidade, ela vai nos levar a grandes sucessos na nossa trajetória de vida. Amém, irmãos? A fidelidade é essa porta de entrada para o sucesso. Aí diz assim a palavra, Salmos 85. Falei o versículo? Ainda não, né? Versículo 11. Eu vou pedir para o pastor Souza, que está lá na tela, ele colocar para a gente a tradução NVI. Tem a tradução, né, normal que a gente usa, que é a corrigida, mas eu quero ler com você a NVI, essa mesmo. Eu queria que você lesse comigo aí essa parte do versículo 11. Diz assim a palavra, ó: a fidelidade brotará da onde? Da terra. E a justiça fará o quê? Olhará dos céus. Nós estamos falando aqui sobre os céus abertos, sobre aquela palavra de João 1,51, que fala que os céus estavam abertos sobre o Filho do Homem. Os anjos faziam o quê? Subiam e desciam. Vimos aqui sobre a história de Jacó. Os céus abertos naquele lugar, e os anjos de Deus subiam e desciam. Nós entendemos pela palavra que quando os céus estão abertos, né, sobre a vida de alguém, não tem como essa pessoa ficar infrutífera, não tem como as coisas não acontecerem na vida dela. A Bíblia diz o seguinte, olha: não se pode esconder uma cidade edificada atrás do monte. Não se coloca uma lâmpada debaixo da mesa lá. Ela é colocada onde? Lá em cima do velador, lá em cima na parte de cima, para clarear, para dar luz a todos. A pessoa que ela é fiel, ela não vai ficar escondida. Diga graças a Deus. Pode ser que alguém esteja dizendo assim: eu sou fiel, passo por muitas lutas, passo por muitas dificuldades. Permaneça sendo fiel. Amém, gente? Permaneça sendo fiel. A sua luz não vai ficar escondida por muito tempo, não. Vai chegar o momento que ela vai florescer. Porque os próprios céus vão fazer justiça. Se nós formos fiéis aqui nessa terra, estivermos plantando as boas sementes aqui, ó, produzindo as boas sementes, fazendo tudo que tem que ser feito. E como não é como servo inútil, né, que só faz o que é mandado, fazendo às vezes até além do que é para fazermos. Estamos plantando ali com toda a justiça nessa terra. Os céus vão olhar para nós com justiça e vai mandar chuva. Lembra de Zacarias capítulo 10, versículo 1, que o pastor falou ontem? Nós estamos meditando nessa palavra e trazendo para a nossa vida. Deus vai mandar chuva. Coloca rapidinho lá. Zacarias capítulo 10, versículo 1. A gente volta já para os Salmos 85. Zacarias capítulo 10, versículo 1. NTLH é a tradução que ele leu conosco.
NTLH. Isso. Peçam a Deus, o Senhor, que façam o quê? Que mande chuvas da primavera, pois é Ele quem manda as nuvens e a chuva para fazer com que os campos façam o quê? Produzam colheitas para todos. Isso se encaixa muito bem com esse Salmo 85, versículo 11 que nós estamos lendo. Nós estamos plantando boas sementes aqui na terra, sendo fiel, realmente com toda a sinceridade do coração, fazendo o que tem que ser feito. Então a justiça vai olhar lá dos céus e vai fazer o quê? Vai nos recompensar. Lá do céu Deus vai olhar com justiça para essa terra e vai te enxergar e vai fazer o quê? Te recompensar. Veja o versículo 12, na sequência ele fala, versículo 12: sim, o Senhor nos trará bênçãos e a nossa terra dará o quê? A sua colheita. Como falou em Zacarias 10, lá nós estamos pedindo chuva, e Ele está mandando chuva, tá ou não está? Não é só a chuva física não, Ele está mandando a chuva espiritual. Aquilo que você precisa para regar essas orações, para regar essa fidelidade que você tem plantado no altar, para regar essa fidelidade, esse compromisso que você tem com aquilo que você coloca as mãos para fazer. Deus está enxergando tudo isso. Tem pessoas que elas não vão lhe recompensar, mas se ela não lhe recompensar, Deus dá uma forma de te recompensar. Amém? Ele vai fazer alguma forma de recompensar você. Lá no meu trabalho ninguém me vê, pastor, ninguém me enxerga. Não é isso. Se for possível, Deus te muda de lugar para te beneficiar. Aí eu queria deixar aqui marcado com você. A gente volta aqui provavelmente no final, mas vamos no livro de Jó. Você está em Salmos, volta um pouquinho ao livro de Jó, o livro anterior. Jó capítulo 36. Livro de Jó capítulo 36. Olha só como ser fiel faz a diferença na nossa vida, né? Jó 36, o versículo é o 7. Jó 36, 7. 2 semanas atrás o missionário comentava isso em uma das reuniões que ele fez do Show da Fé. Ele falava desse versículo aqui, diz assim, ó: do justo não tira o quê? Os olhos, os seus olhos, né? Antes estão com os reis no trono, ali os assenta para sempre, e assim são o quê? Exaltados. Deus, Ele não vai tirar os olhos de você. Diga graças a Deus. Estou sendo justo, pastor, estou sendo fiel, estou fazendo as coisas todas corretas. Teve gente que me apresentou coisas falsas, pois eu não aceitei. Pois fica firme que a tua hora vai chegar. Você está plantando boas sementes nessa terra, e o céu vai olhar para você com justiça. E na hora que chover na sua vida, vai chover com abundância. Não tem esse negócio de escassez não. Vai vir as bênçãos de uma forma tremenda. Pode ser que alguém olhe para isso e diga: mas já faz tantos anos que eu estou nessa fidelidade, já faz tantos anos que eu estou nesse propósito. Aí a gente é obrigado a olhar para a palavra, quando se trata de tempo, né? E lembrar de um cidadão que a gente já falou muitas vezes dele aqui, chamado Caleb. Alguém lembra de Caleb? Caleb era fiel ou não era? Fiel demais. Ele foi fiel a uma palavra que Deus falou com ele há muito tempo atrás. A ordem foi: olha, onde você colocar a planta do seu pé, essa terra é sua por herança. Pois ele disse: eu quero a terra do gigante, eu quero Hebron. Olhou, foi, espiou a terra, foi um dos que trouxe a boa notícia, mas demorou mais ou menos 45 anos para ele entrar na terra. E diz a palavra que depois daqueles 45 anos, quando ele chega lá para assumir aquela terra, para tomar posse de Hebron como herança, a Bíblia diz que ele tinha a mesma força. Quer dizer, durante todos aqueles anos ele permaneceu com a mesma fidelidade, com a mesma justiça. Não aconteceu ainda, mas eu continuo sendo fiel. Eu continuo sendo fiel. Estão me chamando de bobo, estão me chamando de abestado, que é assim que as pessoas falam, né? As pessoas que são corretas naquilo que fazem, as pessoas chamam de bobas. Você está trabalhando para os homens. A Bíblia diz bem assim: você faz tudo como se fosse, faz aos homens, mas como se fosse para Deus. Aí você faz com toda fidelidade. As pessoas acham que você está babando o homem, né? Você está fazendo para Deus. Glória a Deus. Tem recompensa chegando para você. Agora a nossa fidelidade, ela é provada, gente. Eu queria abrir com você no Novo Testamento. Vamos lá?
Hebreus capítulo 12. Você já conhece muito bem o texto de Hebreus, mas eu quero enfatizar com você esse versículo. Capítulo 12, o versículo é o primeiro. Olha só. Capítulo 12, versículo 1. A nossa fidelidade, ela é provada. Todos os dias nós somos provados, testados, somos colocados à prova, né? Olha só o que a Bíblia diz aí. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Diz assim a palavra: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de quê? De testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aqui tem vários pontos que a gente tem que tratar deles. Primeira coisa que ele trata aqui, ele está basicamente concluindo ali, né? Depois teve o capítulo 13, mas ele está basicamente concluindo o raciocínio que ele falou lá no capítulo 11 sobre a fé. Pela fé fulano de tal venceu, pela fé ciclano venceu. Ele está falando, portanto, nós, está tratando da nova aliança agora, deles. Ele está dizendo, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas que nos observam todos os dias, todas as horas. Aí ele disse, deixa todo o embaraço, porque tem gente que não vive no pecado, mas ela se envolve, se enrola com muita coisa, se relaciona com muita coisa que de uma forma direta ou indireta pode prejudicar, pode atrapalhar ela na caminhada, né? Não é pecado, não é nada de errado, mas aquilo pode se tornar um embaraço, um problema, o que pode atrasar a bênção de chegar até nós, pode atrasar a bênção de se concretizar na minha vida. Ele diz, deixa o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com o quê? Com paciência. Toda pessoa que é fiel, ela tem que ter esse fruto do Espírito. Vamos usar esse termo, né? Que a paciência, ela é um fruto do Espírito, né? É você ser capaz de esperar. Não é esperar de braços cruzados, né? O pastor já explicou isso aqui. É você esperar ativo. É você esperar trabalhando, executando o que tem que ser executado, realizando o que tem que ser realizado. Você está sendo fiel e esperando com paciência. Tem gente que porque ela faz tudo corretinha, ela quer que aconteça tudo em cima da hora ali. Não, porque eu faço tudo certinho, ainda esse mês tem que me dar, porque se não me dá, eu vou sair daqui. Calma. Eu sei que você é um especialista naquilo que você faz, mas não é porque você não foi promovido agora que você não vai ser promovido depois. Amém, gente? Não é porque as coisas não melhoraram agora que lá na frente não vai melhorar. Falou que nós temos que correr a nossa carreira de que forma? Paciente. Isso faz parte de uma pessoa fiel. Quem é fiel, ela sabe esperar. Ela sabe o tempo certo das coisas. Ela sabe esperar os momentos em que as coisas vão acontecer. Acontece muita injustiça, mas Deus vai fazer justiça. No livro no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, ele fala sobre isso. Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite. Ainda que pareça tardio para com ele, ele faz justiça. Essa palavra de Salmos 85:11 fala que o fiel que está plantando sobre essa terra, a justiça dos céus vai favorecer ele. Isso não vai mudar. Céus e terra vão passar, mas essa palavra não. Ela vai ter que se cumprir. Diga graças a Deus. Vai ter que se cumprir, gente. Mas nós precisamos que, como pessoas fiéis que somos, correr a nossa carreira com essa paciência. Falamos de Caleb aqui. Que cidadão paciente. Esperou aqueles anos todos até a coisa se concretizar. O que falar de Isaac, que perseverou durante 20 anos, esperou a sua esposa gerar o filho. Esperou a sua esposa gerar o filho. 20 anos lutando, 40 anos ele casou, com 60 que ele foi ser pai. Acho que o menino ia chamar ele, vovô, né? É pai, 60 anos de idade. E Deus cumpriu. Diga graças a Deus, pessoal. Não vai ser diferente conosco, irmão. Nosso problema é que às vezes eu quero para hoje. Eu quero para agora. Tem promessas para se cumprir, mas tem que esperar o tempo. Eu falo isso para você com autonomia.
Por quê? Porque eu esperei um bom tempo algumas promessas se cumprirem aí na minha vida, né? E estou esperando até hoje outras, né? Eu vejo homens de Deus chegarem aqui, irem, e eu continuo. Louvado seja Deus, tem promessa. Vamos esperar que uma hora Deus vem com a bênção completa para realizar aquilo que tem que ser realizado. Diga graças a Deus. Trabalhando, sendo fiel. As portas do sucesso estão à nossa frente. Aí eu queria deixar aqui com você, eu quero abrir com você em Gênesis 37. Aqui é o ponto que eu queria chegar com você no dia de hoje. Gênesis 37. Nós estamos falando muito de Jacó. Falamos ontem, né? Nosso pastor falou aqui sobre a situação de Raquel, que era a esposa de Jacó. E ela fez uma aliança com Deus depois de um tempo. Nós ouvimos aqui que o Jacó já tinha uma aliança com Deus. Estava desfrutando dos céus abertos, né? Já tinha casado, já tinha lá sua primeira esposa, que era Leia. Tinha a Zilpa, que era a serva de Leia, que gerou filho também. Aí ele tem a Raquel, mas que não tinha gerado filho, que era a mulher que ele amava. E aí tinha a serva dela, a Bila, que também já tinha gerado filhos. E a Raquel, nada. Aí nós ouvimos aqui que os céus estavam abertos, mas ela não estava desfrutando. Faltava uma aliança. Estudando um pouquinho de uma forma minuciosa a situação, ela carregava os ídolos estranhos do seu pai com ela. Quando ela sai da terra lá do seu pai, da casa dele, ela leva com ela os ídolos. Aquilo foi um impedimento para a vida dela. Ela carregou coisas que Deus não queria que carregasse. Aquilo atrapalhou ainda mais. Tanto é que ela pede um filho, Deus dá lá outro filho, né? Depois que ela gerou o primeiro filho. Quando ela vê o menino nascendo, o José, aí ela pede, me dá outro. Quis um outro filho. Deus deu para ela? Deu ou não deu? Deu, mas a Bíblia conta lá, no capítulo de número 35, lá no 36, que ela gerou o filho, mas depois do filho veio o quê? A óbito. Ela morreu no parto. Ela não desfrutou. Ela desfrutou poucos anos do José, que o José ainda era criança quando Benjamim nasceu. E há muito tempo atrás eu me recordo que o pastor pregando sobre a trajetória de José, falou que o José foi tão guerreiro que ele ainda ajudou o pai, que já estava velho, né, a criar o irmãozinho mais novo, Benjamim. Olha que situação. Se fosse uma mocinha, né, a gente entende, tem mais jeito para carregar o meninozinho, né, mas um rapazinho para carregar um bebezinho, não era tão normal isso. E o José passou por essa situação aqui, devido à mãe ter morrido, a Raquel. Aí eu quero chegar aqui no capítulo 37 e começar a comentar um pouquinho com você sobre a situação de José. Porque não podemos olhar para a Bíblia e falar de fidelidade sem lembrar de José. Quem foi mais fiel do que José? Né? Que cuidou de tudo que não era dele, como, né, se fosse. Quem que tem esse coração hoje? De cuidar das coisas alheias como se fosse sua? Né? Geralmente as pessoas não têm. É dos outros. Eu vou fazer aqui o que eu tenho que fazer. O José cuidou daquelas coisas que não pertenciam a ele. O chefe daquele lugar se chamava, né, era o faraó, o Potifar. Ele somente gerenciava, mas ele cuidava daquilo como se fosse seu. Tanto é que o Potifar abriu a boca publicamente para todo mundo. Depois de mim aqui, não tem ninguém maior do que eu aqui nesse território, que não seja José. Por causa da fidelidade. Aí eu quero entrar nesse parâmetro. José era fiel. E ele tinha um sonho. Foi por isso que eu comecei nessa oração aqui hoje e cantei com você esse louvor. Porque o José, ele teve um sonho. Você já conhece muita história, por isso que eu estou resumindo aqui para você. Eu vou ler alguns poucos versículos. Ele teve um sonho. Aquele sonho que ele teve, ele ainda era muito imaturo, muito precoce. Ele não soube muito bem lidar com aquilo. Só que a pessoa que ela tem essa fidelidade de Deus na vida dela, ela tem que se preparar muito bem. Porque aquilo que um dia Deus fez a pessoa sonhar, Ele vai cumprir. Fiel é o que prometeu, não é assim que a Bíblia diz? Fiel é o que prometeu e Ele vai
cumprir. Se Deus prometeu alguma coisa, Ele vai cumprir. Nós só precisamos amadurecer para aquele propósito. Aí diz assim o versículo de número 6, capítulo 37, o versículo 6. Ele está lá diante dos seus irmãos. Você já sabe que ele levava a má fama dos irmãos para o pai, né? Os irmãos faziam o que era errado, eram infiéis ao pai, faziam o que não tinha que ser feito. E aí as maldades dos irmãos ele via e levava aquilo para o pai. E os irmãos sabiam que quando o Jacó chegava e brigava com eles, eles ficavam, né? Ah, foi bem José que falou. Só pode ter sido José. E era o José mesmo, porque ele era fiel. Fiel não esconde nada de ninguém. Diga graças a Deus, irmãos. Pessoas fiéis, elas não escondem nada. As pessoas fiéis, elas são transparentes. Ela não tem nada a esconder. Não tem, a vida dela é aberta. Versículo 6 ele fala: e disse-lhe. Ele vai falar o sonho para quem não devia, né? Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado, falando com seus irmãos. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Então vi que ao meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Ele começa a contar o sonho dele, aquilo que ele teve como visão. E a pessoa que é fiel, ele já era fiel ao pai desde a sua infância lá. Tudo que o pai precisava saber, para o pai tirar dúvida se era verdade ou não, ele consultava José. Vou perguntar para o José, porque eu sei que ele não vai mentir para mim. Ele vai ser verdadeiro. Aí o pai se agradava do José, honrava o José, dava aquela túnica para ele, você já sabe da história. E José era feliz com seu pai. Seu pai era feliz com ele. Filho da mulher que eu amo, ela foi, mas o filho está aqui. O Benjamin mais novo também está aqui, está crescendo, aquela coisa toda, as coisas vão fluir para mim, os meus filhos são uma bênção. Esses outros 10 primeiros que eu tive, infelizmente não estão me dando prazer na vida. Aí o José chega de forma imatura, como eu falei para você, ele não soube lidar com aquele sonho, ele foi expor para quem não devia. E na hora que ele fala, o meu molho ficava em pé, o meu feixe de molho, de trigo ficava em pé, e o de vocês estava rodeando o meu e se inclinava. Quando ele fala isso, olha o que acontece. 8. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deverá reinar sobre nós? Tu deveras ter domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam seus sonhos, por seus sonhos e por suas palavras. Aquilo que o José falava, para eles soava como mal, gente. Nós que somos pessoas que buscamos, né, viver essa fidelidade, né, nua e crua, viver essa fidelidade direta com Deus, viver essa fidelidade com as pessoas, temos que ter muito cuidado com quem repartimos os nossos sonhos. Porque tem gente que está interessada em comer o nosso fígado, né? Está interessado em assumir o nosso lugar, está interessado em ver a nossa derrota, não quer ver a nossa vitória. Às vezes até na hora de publicar os nossos testemunhos tem que ser uma coisa bem cuidadosa, né? Uma vez eu vi o pastor Jaime comentando, tem testemunho que você vai comentar só Deus abençoe e amém. Não comenta detalhes, porque se você for comentar detalhes, tem pessoas que estão no mesmo ambiente, mas que elas crescem o olho em cima de você. Elas crescem, pastor? Crescem. Em todo lugar. Inclusive na igreja? Inclusive na igreja. Tem gente que a mentalidade dela ainda é muito pequena. E tem uns que fica até chateada. A pessoa deu testemunho, ele está aqui abençoado e eu não. Como se o problema fosse a pessoa que está sendo abençoada. Não tem nada a ver. A Raquel, no dia de ontem, nós ouvimos aqui, ela vai cobrar o marido e ele fala: eu estou no lugar de Deus? O teu negócio é com quem? É com ele, vai lá e resolva. Eu sei de mim. A gente fala muito, né? Salvação individual. E tem coisas que na vida é individual mesmo. Tem coisa que é compartilhada. Mas a maioria das coisas são individuais. Nós precisamos fazer a nossa parte e buscar. E alcançar. Aí ele vai e sonha, conta aquele sonho. E a Bíblia fala que ainda causa neles mais ódio, mais inveja, mais rancor, mais raiva.
E não para por aí não. José era tão imaturo naquele momento que ele ainda fala assim, versículo 9. E teve José outro sonho. Não bastou o primeiro, né? E contou aos seus irmãos dizendo: eis que tive ainda outro sonho. E vi que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: que sonho é esse que tiveste? Porventura veremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? E os seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, fazia o quê? Guardava esse negócio no coração. O Jacó sabia, ele estava debaixo de uma aliança, a aliança de Abraão. Deus de Abraão, Deus de Isaac, agora era Deus de Jacó. E de acordo com Jacó, seria Deus da descendente de Jacó também. Estava debaixo daquela promessa o José. Só que o Jacó guardou aquilo no coração. O sol, a representação do sol e da lua, né? O pai e a mãe. E a representação das 11 estrelas eram os irmãos. Vão se prostrar diante dele. Que sonho é esse, meu filho? Os irmãos odiavam, invejavam. Ficaram com raiva. Ficaram com raiva dos sonhos de José. Pessoas que são fiéis têm que saber muito bem, né? Com quem compartilhar os nossos sonhos. Tem coisas que a gente nem vai contar. Só conta depois que acontece. Diga glória a Deus, gente. Só depois que acontece. Aconteceu, aí pronto. Agora não tem mais como derrubar nada. Já está feito. Já está realizado. Aí você vai lá e publica. Vai lá e realiza. Enquanto não, tenha cuidado. Porque não é todo mundo que está interessado. O José, infelizmente, ele passou por aquela situação toda. E a Bíblia é muito clara, né? Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Essa situação toda contribuiu para que ele chegasse no Egito. Mas eu acredito que Deus iria realizar esse sonho aqui, independente de tudo que ele passou. Amém, gente? Independente de tudo que ele teve que enfrentar, das humilhações que ele passou, de ter chegado lá, Deus poderia ter usado outros meios. Poderia ou não? Mas aquele foi um meio que foi acontecendo, e Deus usou aquele meio para que ele chegasse até o Egito naquele tempo, onde ele teve aquele contato com o faraó, e onde ele teve aquela sonho, revelou aquele sonho, aquela visão. E Deus colocou ele naquela posição de governador, não só para preservar a vida de Israel, mas para preservar os demais. O próprio Egito enriqueceu muito por conta dele. Então o que a gente precisa ter como base para a nossa vida? Que nós, como pessoas que somos fiéis, temos que saber muito bem lidar com os nossos sonhos. Tem gente aqui com sonhos maravilhosos, mas não adianta expor agora. Tem coisas que tem que ser exposta para quem? Para Deus. Porque na Bíblia Sagrada, eu quero ir para o Novo Testamento com você novamente. Rapidinho, vamos lá? Segunda carta a Timóteo. O Paulo, ele também era um missionário, né? Ele era um apóstolo que pregava a palavra em vários lugares, instituía a igreja naquelas regiões onde chegava. E ele tinha muitos sonhos de pregar em vários lugares, de alcançar várias pessoas, de levar o nome do Senhor Jesus e a salvação às pessoas. Só que ele não faria isso sozinho. E teve gente que começou com ele, mas que depois o abandonou. E justamente no momento que ele mais precisava. Ele foi fiel com aquelas pessoas, no entre aspas, né? Ele promoveu algumas pessoas na vida, que tinha alguns que cresceram com ele ao lado dele, e agora eram grandes, né? Já na fé, já maduros. Mas, infelizmente, no momento que mais o Paulo precisou, eles o abandonaram. Diz assim, segunda carta a Timóteo, capítulo de número 4. Vamos lá? Segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo, vou pegar com você do 10. Versículo 10 em diante. Diz assim a palavra: porque Demas fez o quê? Demas fez o quê com ele? Me desamparou, amando o presente século, e foi para onde? Para Tessalônica. Crescente para a Galácia, e Tito para onde? Para Dalmácia. Paulo estava um pouco ali preocupado,
porque ele só tinha por fiel, naquele momento, o Timóteo, e no versículo 11 ele falou aí sobre Lucas. Aí ele pede lá pro Timóteo, quando vir, mandar trazer também João Marcos, que ele era muito útil para ele no ministério, aquela coisa toda. Só que o Paulo estava num momento da vida dele muito triste, que ele já estava bem de idade, ele tinha sido fiel ao ministério, tinha sido fiel ao trabalho que ele estava executando para Deus, mas ao lado dele teve pessoas que infelizmente foram infiéis. Ele fez aquelas pessoas crescerem, fez aquelas pessoas alcançarem alguma coisa, e agora essas pessoas, na hora que ele mais precisou, a gente tem que saber lidar com isso também. O pastor já pregou sobre isso aqui. Saiba lidar com as ingratidões, né? Você pode, um dia na sua trajetória, levantar muita gente, mas lá na frente as pessoas podem esquecer de você. Sim ou não? Pode. O José mesmo passou por isso. Revelou lá o sonho do copeiro e do padeiro. Quando você estiver diante do rei, lembra de mim. E ele lembrou? Não lembrou nada. Passou o tempo. Lá na frente, muito tempo depois, foi que disseram: tem um sonhador ali que interpreta sonho. Quem é? O José. Potifar deve ter lembrado aquele abençoado lá que tentou contra a minha mulher, né? Que não tinha sido nada disso, não era verdade, né? O céu olhou com justiça para ele e abençoou. E é isso que a gente tem que pedir para Deus hoje. E pode ser que durante a nossa caminhada de fidelidade apareça muita gente infiel do nosso lado. Isso eu vou falar aqui com tristeza, né? É normal. Pastor, é normal aparecer gente infiel. Nós vemos cercado, gente. Tem pessoas que elas infelizmente elas só têm um interesse. Elas não querem crescer. Elas só estão com o interesse de ganhar alguma coisinha ali. Quando elas tiverem alguma coisinha que aparentemente enche a barriguinha dela, elas fazem o quê? Elas zarpam, capa o gato, vão embora, não ficam. Tem gente que não tem projeto de crescimento. Ela só quer ganhar o pãozinho ali da hora. Não tem projeto de crescimento. E nós precisamos lidar com isso também. Paulo estava com aqueles homens. Eu fico olhando a trajetória de Paulo sendo apedrejado, passando por prisões, açoites, passando por tempos difíceis, né, no mar, né? Foi picado por cobra. Em praça pública as pessoas queriam julgar ele. E quanto livramento Deus deu para ele. E tudo por conta do evangelho, e sempre levantando essas pessoas e dando a eles a honra de fazer esse trabalho. E agora, quando ele precisa, foram infiéis com ele. Mas ele permaneceu fiel até o fim. Amém? Mesmo pouca gente ao lado, ele permaneceu fiel até o fim. Tanto é que ele termina a carreira dele dizendo: eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. E quando essas coisas aconteciam, ele dizia também: eu não julgo que eu tenha alcançado alguma coisa, mas uma coisa eu faço, olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé, eu olho para frente, buscando o alvo da soberana salvação, o meu prêmio. E vou continuar sendo fiel, independente das pessoas que estão ao meu lado, que são infiéis. E é isso que a gente tem que colocar como meta. Para terminar novamente, vou colocar lá no Salmo 85, versículo 11, na NVI, para facilitar o nosso entendimento. A fidelidade brotará da onde? Da terra. É o que nós estamos plantando aqui. Estamos plantando, estamos trabalhando, estamos fazendo tudo corretamente. Não tem nada de enrolado na nossa vida. E a justiça fará o quê? Olhará dos céus. Aí no 12, para terminar, ele fala: sim, o Senhor nos trará as bênçãos, e a nossa terra dará a sua colheita. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso. A terra vai te dar a colheita. Do céu vai descer a chuva para regar suas orações no dia de hoje. Amém? Vamos orar então, fica de pé. Eu quero orar com você em cima dessa palavra. Demorou um pouquinho, mas o José viu aquele sonho concretizar. Sim ou não? Concretizou. Aquele sonho do José, vendo seus irmãos, as 11 estrelas, se prostrar diante dele, os 11 feixes estarem ali inclinados enquanto dele estava de pé, se concretizou quando eles foram comprar comida lá no Egito. Chegaram lá no Egito,
Meu senhor governador, viemos aqui comprar, viemos ali da terra de Canaã, viemos aqui comprar mantimento. Aí o José olha para eles, reconhece eles, e eles não reconhecem o José. Aí passa um filme pela cabeça dele. Deus me fez sonhar esse sonho, e Deus agora me fez concretizar esse sonho. E que seja assim com você também. Ele fez você sonhar, e aquilo que Ele projetou, Ele quer que você concretize. O céu vai te favorecer. Amém? Vamos ser fiel. Fecha os olhos. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por essa direção.